primeira questão. Ficam sujeitos à lei brasileira pelo princípio da extraterritorialidade incondicionada, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio, quando a vítima for brasileira ou domiciliada no Brasil. Isso está certo ou isso está errado? Nós sabemos que a lei brasileira ela pode ser aplicada pelo princípio da territorialidade ou da extraterritorialidade. Nós aplicamos a lei brasileira pelo princípio da territorialidade quando o crime acontece no território brasileiro e aplicamos pelo princípio da extraterritorialidade quando acontece fora do território brasileiro. Porém, nós só podemos aplicar pela extraterritorialidade quando a lei contempla aquela hipótese como sendo de extraterritorialidade. E aí existem duas modalidades de extraterritorialidade: a extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada. Qual é a diferença entre aplicarmos a lei pela extraterritorialidade incondicionada e aplicarmos pela extraterritorialidade condicionada? A extraterritorialidade incondicionada tratará de hipóteses em que se aplica a lei brasileira a crimes praticados fora do território brasileiro, independentemente do implemento de qualquer condição. E, inclusive, ainda que a pessoa tenha sido condenada ou absolvida no estrangeiro. Isso nos termos do artigo 7º, inciso 1 e parágrafo 1º. Então, no artigo 7.1, nós temos as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. E no inciso 2, nós temos as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. E nessas hipóteses de extraterritorialidade condicionada, para aplicarmos a lei brasileira, será necessário que se implementem as condições trazidas pelo parágrafo 2º. Então, a questão fala de hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. E entre as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, está a do crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, a hipótese de extraterritorialidade incondicionada não é quando a vítima for brasileira para o crime de genocídio. É quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Razão pela qual essa primeira questão está errada. A gente tem que se ater aos termos da pergunta. Isso aqui é lei seca. Você tem que decorar quando se aplica pela territorialidade, pela extraterritorialidade condicionada, pela extraterritorialidade incondicionada. A resposta aqui está no artigo 7.1, letra D. Segunda questão. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Está certa ou está errada? Prestem atenção. A nossa lei contempla hipóteses de embriaguez. Então, você tem hipótese de embriaguez voluntária e hipóteses de embriaguez involuntária. As hipóteses de embriaguez voluntária são hipóteses que não excluem a imputabilidade. Ou seja, mesmo que a pessoa, no momento da ação ou da omissão, não tenha a menor condição de entender o que faz, vai responder. Por quê? Porque na hipótese de embriaguez voluntária, nós vamos usar a teoria da actio libera in causa. O 28.2 do Código Penal diz que a embriaguez não afasta a imputabilidade. A embriaguez voluntária ou culposa não afasta a imputabilidade. Mas a questão não está falando de embriaguez voluntária. A questão está falando de embriaguez involuntária, proveniente de caso fortuito ou força maior. Nessa embriaguez, quando ela é involuntária, nós não usamos a teoria da actio. E aí a lei fala de embriaguez involuntária completa no 28, parágrafo 1º, e embriaguez involuntária incompleta no 28, parágrafo 2º. Na hipótese de embriaguez involuntária completa, tá? O que é uma hipótese de embriaguez involuntária? Alguém foi lá, colocou um negocinho na tua bebida, tu nem sabia, Jesus? Você foi lá, bebeu,
ficou doidão, ficou muito mal. No momento, você não tinha a menor condição de entender o caráter ilícito do fato, nem de se posicionar de acordo com esse entendimento. Cara, tu não estava entendendo era nada, cara. No dia seguinte, tu nem lembrava mais, pai. Muito bem. Nesse caso, embriaguez involuntária completa. Eu te pergunto, qual é a solução na embriaguez involuntária completa, em que o agente não tem a menor condição de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento no momento da ação ou da omissão? Qual é a solução que é dada pela lei? Quando, por embriaguez involuntária completa, a pessoa não tinha a menor condição de entender o caráter ilícito do fato, nem de se posicionar de acordo com esse entendimento. Isenta de pena. Mas e quando a embriaguez involuntária for incompleta? O agente não tinha a plena capacidade, mas tinha alguma capacidade. Não tinha plena, mas tinha alguma. Capacidade de entender o caráter ilícito do fato estava reduzida. Isso exclui a imputabilidade? Isenta o agente de pena? Não. Isso é um fator de redução de pena. Você que estuda lei seca, você tem obrigação de saber o quanto reduz. E quanto que a lei diz que reduz na embriaguez involuntária incompleta, em que o agente não tinha a plena capacidade, mas tinha alguma, né? Qual é a fração de diminuição? De 1/3 a 2/3. Então, se a questão estiver errada, não é por conta do quantum de diminuição, porque está ali de 1 a 2/3. Mas eu te pergunto, a questão está certa ou está errada? A questão está errada. E por que é que a questão está errada? Ela fala o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, acidental, involuntária, possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade. Mesmo que alguém colocar alguma coisa, se alguém colocar alguma coisa na minha bebida, eu ingerir a bebida involuntariamente, mas eu tenho a plena capacidade de entender tudo. Eu estou isenta de pena ou minha pena está diminuída? Ou eu sou imputável e vou responder full? Cara, se eu tenho a plena capacidade, eu vou responder full, inteiro pelo negócio. Não tem diminuição de pena, nem tem isenção de pena. Então, a questão está errada, porque ela diz que a pena pode ser diminuída se o agente possuía a plena capacidade. Se ele possuía a plena capacidade, não tem diminuição de pena. Sacaram ou não sacaram? Questão de number 3. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social, embora não se sujeite às regras da CLT. Está certo ou está errado? Vou falar para vocês. Não existe possibilidade de trabalho forçado pela Constituição. O que é trabalho forçado? O que significa o termo trabalho forçado em termos de vedação constitucional? Trabalho forçado é o trabalho não remunerado, é o trabalho servil, é o trabalho escravo. Não pode ser implementado para o preso trabalho escravo, trabalho servil, trabalho forçado. Não pode, está vedado pela Constituição. O trabalho do preso, ele é sempre remunerado. O STJ já decidiu, ele é obrigatório, mas obrigatório não é sinônimo de forçado, porque forçado é trabalho servil, trabalho escravo. O trabalho do preso é remunerado, é só você abrir o artigo 29 da LEP que você vai ver. Perfeito. Sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Sim, é garantido o benefício da Previdência Social. Tem nada de errado, tá certo? Ele trabalha, ele recolhe, tem garantido os benefícios da Previdência Social. Não estando sujeito às regras da CLT. Afinal, o trabalho do preso está ou não está sujeito às regras da CLT? Não, amores. O trabalho do preso não pode estar sujeito às regras da CLT. Se você pegar lá o artigo 28, parágrafo 2º, você vai ver isso. Não está sujeito às regras da CLT. Não pode estar sujeito às regras da CLT. Aqui é outro tipo de relação que existe. Então, a questão está certa, porque ela diz: o trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social, embora não se sujeite às regras da CLT. Então, está certo ou está errado? Está certa. 4. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações inferiores a 6 meses de privação de liberdade.
Gente, a pena de prestação de serviço à comunidade é uma pena restritiva de direitos que pode substituir a pena privativa de liberdade, quando assim permitido em lei, como na regra geral do artigo 44. Aí eu te pergunto, ela é aplicável a condenações inferiores a 6 meses de privação de liberdade? Isso está certo ou isso está errado? Na verdade, isso aqui é imposto quando a privação de liberdade é superior a 6 meses, lá nos termos do artigo 46 do Código Penal. 5 é circunstância que sempre atenua a pena o desconhecimento da lei. Certo ou errado? A gente não está estudando letra de lei? Você vai abrir aí o artigo 65 do Código Penal. O 65 do Código Penal fala das circunstâncias atenuantes genéricas. Circunstâncias que sempre atenuam a pena. Está ou não está descrita entre as atenuantes genéricas o desconhecimento da lei, no inciso 2. Tá certo, não tá não, Wilson, querido? Tá certo, mas essa questão te dá um nó. Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para ficar isento de pena, para não ser responsabilizado pela prática de um crime. Ah, eu desconhecia esta lei. Não pode. Está lá no artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável. A pessoa não pode querer ficar isenta de pena porque não conhece a lei. Mas isso é uma circunstância atenuante genérica, Fiamma. Está prevista no artigo 65, inciso 2 do Código Penal. Que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ninguém está dizendo que o cara vai ficar sem responder porque desconhece a lei. Mas é uma circunstância que vai atenuar a pena dele. Entendeu isso? 6. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, não se aplicando a regra da exasperação do concurso formal. Queridos, quais são as 3 modalidades de concurso de crimes existentes entre nós? O concurso material, o concurso formal e o crime continuado. No concurso material, somam-se as penas. No concurso formal, exaspera-se a pena, assim como no crime continuado. No concurso formal impróprio, somam-se, mas no concurso material perfeito, exaspera-se a pena. Bem, mas essa regra da exasperação, ela não pode ser usada com relação à pena de multa. Prestem atenção a isso. O artigo 72 fala que as penas de multa aplicam-se distinta e integralmente no concurso de crimes. Então, não tem essa de exasperação para a pena de multa. Porém, as decisões das nossas cortes superiores são no sentido de que esse 72, que fala que as penas de multa são aplicadas cumulativamente no concurso de crimes, as nossas cortes superiores dizem que essa regra não se aplica ao crime continuado. A lei diz que se aplica. O que a lei está falando é concurso de crimes, em qualquer concurso de crimes. Porém, a jurisprudência diz que ela não se aplica ao crime continuado, que a regra do 72, que manda que a pena de multa seja aplicada cumulativamente, não se aplica ao crime continuado. Mas não falará do concurso formal. Então, vamos lá. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, não se aplicando a regra da exasperação do concurso formal. Certo? Porque isso não está na exceção trazida pelas cortes superiores com relação ao crime continuado. Isso é a regra do artigo 72 do Código Penal. A questão de número 6, ela está ou não está reproduzindo o artigo 72 do Código Penal? Está. Mas por que no final eu coloquei assim, não se aplicando a regra da exasperação do concurso formal? Porque é isso que diz 72. Se a pena se aplica, a pena de multa se aplica distinta e integralmente, ela é cumulada. Então, não se aplica a regra da exasperação do concurso formal. Pronto. E aqui, a questão jamais poderia ser anulada, porque eu tirei o crime continuado, porque a jurisprudência dos nossos tribunais entende que no crime continuado se poderia usar a regra da exasperação, mas no concurso formal, porque é a regra que está lá no Código Penal. Ah, mas a regra do crime continuado também está no Código Penal. Eu sei, só que não é isso que as cortes superiores têm reconhecido. Joia? 7. A suspensão da execução da pena, ou seja, o sursi,
A pessoa foi condenada, mas não vai começar a cumprir pena, vai suspender a execução da pena. A suspensão da execução da pena se estende às penas restritivas de direito e à multa, caso aplicadas cumulativamente com a pena privativa de liberdade. Certo ou errado? Está errado. Prestem atenção. Suspensão da execução da pena só cabe para a pena privativa de liberdade. Porque a regra, a ideia da suspensão da execução da pena é evitar execução de penas curtas. Então, só cabe para a pena privativa de liberdade. Não se aplica nem a pena de multa, nem a pena restritiva de direitos, ainda que elas tenham sido aplicadas conjuntamente com a pena privativa de liberdade. E isso está onde? Está lá no artigo 80 do Código Penal. Só lembrar isso. Suspensão da execução da pena, sursi, é para evitar cumprimento de penas privativas de liberdade curtas. Não se aplica nem a pena de multa, nem a pena restritiva de direito. Hein? Questão de número 8. O juiz, na hipótese de semi-imputabilidade, pode aplicar, juntamente com a pena privativa de liberdade, a medida de segurança detentiva ou restritiva, quando verificar a necessidade de imposição de tratamento curativo. Está certo ou está errada essa questão? Amores, semi-imputável é aquela pessoa que, em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era, no momento da ação ou da omissão, plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se posicionar de acordo com esse entendimento. 26, parágrafo único do Código Penal. A essa pessoa semi-imputável, é possível que nós apliquemos uma medida de segurança? Sim, é possível. E onde está essa possibilidade de aplicarmos uma medida de segurança para o semi-imputável? Artigo 98 do Código Penal. Agora, minha pergunta é a seguinte: pode ser aplicada a medida de segurança juntamente com a pena privativa de liberdade? Não pode. Podia quando nós tínhamos o sistema do duplo binário. Hoje nós adotamos o duplo binário? Não. O que era o duplo binário? Permitia a aplicação da pena privativa de liberdade e a medida de segurança para o semi-imputável. Hoje, nós não adotamos mais isso. Nós adotamos, no artigo 98, o sistema vicariante. Ou a medida de segurança, quando for necessária, para tratamento curativo, ou a pena diminuída. Então, a questão está errada. O juiz vai analisar a medida mais adequada, porque ele pode entender a necessidade do tratamento curativo. Certo? Então, não se usa duplo binário, se usa sistema vicariante. Questão número 9. A sentença que conceder o perdão judicial será considerada para efeitos de reincidência. Tá certo ou tá errado? Totalmente errado, né? Porque a sentença que concede o perdão judicial, ela é extintiva da punibilidade, súmula 18 do STJ, 107 do Código Penal, que traz o perdão judicial como uma das causas extintivas da punibilidade. E é regra expressa no Código Penal que a sentença que concede o perdão judicial não é considerada para efeitos de reincidência. Perdão judicial é declaração da extinção da punibilidade. Quem é reincidente? Reincidente é uma pessoa que um dia foi condenada pela prática de um crime com sentença transitada em julgado e depois do trânsito em julgado da sentença condenatória foi lá e praticou outro crime. Se a pessoa recebeu o perdão judicial, ela não foi condenada, porque o perdão judicial é causa extintiva da punibilidade. Então, não tem reincidência, ela não gera reincidência. A reincidência em crime doloso é impeditiva da suspensão da execução da pena, mas a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Tá certo ou está errado? Tá certo. A reincidência em crime doloso é impeditiva de suspensão da execução da pena. Tá lá no artigo 77. Um dos requisitos para a suspensão da execução da pena é que a pessoa não seja reincidente em crime doloso. Mas o parágrafo 1º do artigo 77 diz que a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão da suspensão da execução da pena. Então, essa questão está certíssima.